Você não precisa levantar a voz para provar sua força. Uma mente verdadeiramente firme impõe respeito em silêncio, não pelo barulho que faz, mas pela presença que carrega. Num mundo onde as pessoas reagem sem pensar, se enfurecem à menor provocação, desistem na primeira queda. Aquele que permanece calmo, racional e disciplinado se torna o mais temido, não porque ataca primeiro, mas porque é quase impossível derrubá-lo. E é exatamente isso que você vai aprender aqui, sob a lente do estoicismo. O estoicismo não é teoria abstrata para filósofos trancados em bibliotecas. Foi vivido por generais em guerra, por imperadores como Marco Aurélio em tempos de colapso, e por pessoas comuns enfrentando luto, dor, injustiça. Essa filosofia revela uma verdade brutal. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar a si mesmo. E quando faz isso, você se torna inabalável. Ao final desse vídeo, você vai saber como construir uma mente não só forte, mas silenciosamente intimidadora. Porque quem te olha vai sentir, esse não é alguém que cai fácil. A mudança mental, que transforma tudo. Quer uma mente tão poderosa que faça os outros hesitarem só de te encarar? Então pare de tentar ficar mais forte. E comece destruindo a ilusão de que a vida deveria ser fácil. A raiz do sofrimento é essa crença, que as coisas deveriam ser simples, suaves, do seu jeito. Mas ninguém sofre pelos fatos. As pessoas sofrem pelas expectativas que criaram sobre eles. Esse é o primeiro veneno. E o primeiro muro que precisa ser quebrado. O mundo em que crescemos sussurra: se você se esforçar o suficiente, tudo vai dar certo. Mas o estoicismo cospe essa mentira. O mundo não promete nada. Ele não é cruel, mas também não é gentil. Ele simplesmente é. A verdadeira virada acontece quando você para de pensar: eu queria que o mundo fosse melhor. E começa a pensar: eu vou me tornar mais forte, seja o que for que venha. A mudança não começa lá fora. Começa dentro de você. Olhe para as pessoas mais fortes que você já conheceu. Elas não são aquelas que sempre vencem. São as que não quebram quando perdem. Elas não reagem no impulso. Elas pausam. E então escolhem como vão responder. Essa é a diferença. E esse é o verdadeiro poder. Resiliência não nasce de frases bonitas coladas no espelho. Ela é forjada no silêncio, sob pressão, no colapso. Naquele momento em que tudo em você quer desistir, mas você dá mais um passo. E depois, mais um. Viktor Frankl, preso no que pode ser chamado de inferno vivo, descobriu isso. Quando tudo é tirado de você, ainda resta uma liberdade: escolher sua resposta. Acha que é óbvio? Não é. É uma das maiores descobertas do século XX, porque ela tira o poder do mundo e devolve para você. Frankl não escapou da dor. Ele a transformou. E sobreviveu, com propósito. Mas para isso, você precisa reconstruir sua visão sobre a dor. A maioria trata a adversidade como castigo. O estoico a vê como teste, sob medida, feito para forjar sua mente. Imagine sua mente como uma lâmina, sem atrito, sem fogo, sem martelada. Ela continua sendo só um pedaço de metal. Para se tornar afiada, precisa ser testada. Não há exceções. Já reparou? Quem reage com drama exagerado normalmente nunca encarou dor de verdade, enquanto os que já passaram pelo abismo respondem com silêncio. Eles foram forjados. E aqui está a boa notícia. Você não precisa esperar uma tragédia para começar. Pode treinar sua mente agora, simplesmente se tornando consciente das suas reações e perguntando: isso realmente importa? Existe uma forma diferente de enxergar isso? Se eu seguir minha emoção, qual o preço? Essas perguntas não são filosofia de almofada, são armas mentais. Agora faça o que a maioria evita. Encare o fracasso como necessário. Fracasso não é fraqueza, é resistência. E é essa resistência que sua mente precisa superar para crescer. Você não aprende paciência quando tudo acontece na hora. Não desenvolve convicção sem oposição. Não constrói força interior se nunca ficou sozinho. Em silêncio, uma mente forte não nasce pronta. Ela é construída.
Pessoas verdadeiramente resilientes não precisam provar nada. Elas não dizem tá tudo bem, elas estão bem, não se exibem, não competem, não tentam dominar, porque já venceram a guerra mais difícil, a interna. E essa força silenciosa é o que mais incomoda os outros, não por ser agressiva, mas porque expõe a instabilidade dentro deles. Quer começar agora? Troque essa pergunta. Por que isso está acontecendo comigo? Por essa. O que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta te ancora, te tira da espiral, te traz de volta ao único lugar que importa, o presente. E aí você percebe, quando você muda a forma de enxergar o problema, você muda a experiência que tem dele. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Uma mente forte não precisa de armadura, não busca a aprovação, não tenta intimidar, mas a sua estabilidade faz os outros recuarem, porque ninguém consegue vencer alguém que não precisa mais vencer. Essa é uma força intocável, porque não vem de fora, vem de dentro. 2. Hábitos que você precisa quebrar. Para crescer, existem pequenas coisas que fazemos todos os dias, sem nunca perguntar: por que ainda estou preso no mesmo lugar? Não é falta de potencial. É que, sem perceber, carregamos hábitos que nos mantêm acorrentados, presos numa cela mental, com as portas escancaradas. Uma mente forte não é construída com frases bonitas de autoajuda. Ela é forjada no ato deliberado de remover o lixo mental que você acumulou ao longo dos anos. Você não se torna um guerreiro se toda manhã acorda e mergulha no ciclo automático de reclamar, adiar, procurar conforto. Reclamar é uma droga doce e venenosa. Quando você murmura sobre o trabalho, o trânsito, o clima ou as pessoas, está enviando uma mensagem direta ao seu cérebro. Eu sou impotente. Eu não tenho controle. E o pior, você começa a acreditar. Sim, reclamar alivia na hora, mas te deixa estagnado na mesma realidade miserável. Pense. Você já viu alguém calmo, centrado e focado em soluções, que vive reclamando? Pessoas mentalmente fortes escolhem ação ou silêncio. Se podem mudar algo, mudam. Se não podem, soltam. Tudo entre esses dois extremos é apenas vazamento de energia vital. Da próxima vez que for reclamar, pergunte: o que eu posso fazer agora para mudar isso? Se a resposta for nada, respire, solte e siga. Outro veneno disfarçado: conforto. A cadeira macia, o ambiente fresco, o caminho mais fácil, a rotina segura. Esse é o paraíso do ego frágil, mas também é onde o crescimento vai para morrer. O estoicismo não te ensina a ser frio, te ensina a encarar o desconforto como parte inseparável da vida. Toda vez que você pula o treino porque está cansado, fica em silêncio por medo de desagradar, adiar uma decisão porque ainda não está pronto, você está dizendo a si mesmo: hoje eu escolho não crescer. Crescimento não vem do que você lê. Vem do quanto você está disposto a pisar no desconforto, de propósito. Diariamente, escolha uma pequena batalha. Acorde 30 minutos antes. Diga um não que você tem evitado. Encare uma situação que você sempre foge. É assim que você expande a sua fronteira interna. Agora vem o mais perigoso: as desculpas. Somos mestres em justificativas. E elas são convincentes. Estou ocupado, não tenho tempo. Esse não sou eu, mas a verdade é brutal. Desculpas são medos disfarçados. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de mudar. E o problema é que, quanto mais você as repete, mais reais elas parecem. Mas a mente forte não negocia com desculpas. Ela encara a realidade, assume responsabilidade e age, mesmo sem motivação. Pergunte a si mesmo: o que na minha vida está travado, só porque eu insisto em me justificar? E por fim, o vício mais invisível: a necessidade de aprovação. Todos nós queremos ser vistos, elogiados, aceitos. É humano. Mas quando sua mente é regida pelas opiniões dos outros, você deixa de ser você. Você se molda para caber. Você hesita para não decepcionar. E aos poucos, o seu núcleo interno se apaga. Um estoico sabe:
A única aprovação que importa é da própria consciência. Epicteto escreveu: se quiser evoluir, esteja disposto a parecer tolo. Esteja em paz com ser incompreendido. Quando você para de precisar ser aplaudido, dá seu primeiro passo rumo à liberdade real. E aqui está a virada surpreendente. Soltar os velhos hábitos não te deixa vazio, te deixa leve, como cortar os sacos de areia de um balão. Você começa a subir. Você não precisa de mais coisas, precisa de menos reclamação, menos zona de conforto, menos desculpas, menos fome de validação. E então você encontrará uma versão de si mesmo que nunca conheceu antes. Calma, clara, inabalável. Agora, pare por um segundo. Respire, feche os olhos e pergunte: eu estou nutrindo minha mente ou sabotando ela todo dia? Qual o hábito que você repete? E sabe que está te travando? Não precisa mudar tudo de uma vez. Comece hoje, com uma decisão, um hábito, uma ruptura, sem promessas, sem teatrinho. Apenas faça. Cada ato pequeno é uma martelada na muralha da sua fraqueza. E um dia, você não vai mais precisar fingir que é forte. Você será. E aí sim, estará pronto para o próximo capítulo. Não apenas eliminar o que te enfraquece, mas construir aquilo que vai te sustentar. Práticas diárias, ações concretas, para forjar uma força que não racha, não importa o quão caótico o mundo se torne. Práticas diárias, para a força interior depois de derrubar as crenças podres, os vícios invisíveis, as muletas emocionais que te mantinham de pé. Você se vê no chão, sozinho, sem escudos, sem desculpas. Parece um vazio assustador, mas não é. É liberdade. Você não tem mais onde se esconder, mas também não tem mais nada te segurando. Bem-vindo ao terreno firme da reconstrução. Não mais um abrigo provisório para sobreviver o dia, mas uma fortaleza mental, construída tijolo por tijolo. Cada ação que você repete não é só um hábito, é um voto de quem você está se tornando. Estoicismo não é algo que se entende, é algo que se vive, e viver exige disciplina diária, sem glamour, sem likes, apenas consistência bruta. Muita gente acha que força mental é um dom místico, uma coisa de gente especial, mas os estoicos sabiam. A mente é um canteiro de obras, e você é o pedreiro. Você a constrói com ações banais, triviais, repetitivas. Como, por exemplo, tomar banho gelado parece idiota? Não é, é o primeiro teste do dia. Você escolhe o desconforto ou se rende aos hábitos? A cada escolha pequena você decide: eu estou no controle, ou minha fraqueza ainda manda em mim. Movimento. O corpo fraco não sustenta uma mente forte. Os antigos romanos sabiam disso. O corpo é o instrumento da vontade. Quando você corre, levanta peso, faz flexões, não está só treinando músculos. Está construindo resistência, gana e, acima de tudo, autorrespeito. Você prometeu e cumpriu, com chuva, com cansaço, com ou sem plateia. Agora se pergunte: quantas promessas você quebrou com você mesmo nos últimos dias? Mas intensidade não é tudo. Profundidade é o que separa os fortes dos reativos. Todo estoico reserva alguns minutos por dia para silenciar tudo, observar a si mesmo, ouvir o que realmente está acontecendo lá dentro. Chame de meditação, de presença, de vazio. Chame como quiser, só entenda isso. Você nunca vai dominar suas emoções se nunca parou para observá-las. Quando o mundo entrar em colapso, essa prática silenciosa será a âncora que te impede de ser carregado como uma folha ao vento. E aqui está a prática que todos evitam: se desafiar todos os dias, não para impressionar, mas para afiar. Acorde na hora que disse que acordaria. Envie a mensagem desconfortável. Diga não quando for necessário. Aprenda algo que te faz parecer ridículo. Essas ações são pequenas, mas cada uma é um tijolo de vontade. Cada vez que você foge delas, você cava mais fundo o buraco onde sua força deveria estar. Epicteto escreveu:
Nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Você não precisa explicar essa frase. Você precisa vivê-la. Chastity, que você busca, não está lá fora. Está na sua capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem ninguém vendo, mesmo quando dói. Agora seja honesto. Qual foi a última vez que você escolheu o difícil em vez do fácil? Quando foi que você disse não ao conforto, só para poder dizer sim ao crescimento? Uma mente forte. Não precisa de aplausos, não dramatiza, não é arrastada pela correnteza. As pessoas não vão entender porque você mudou, mas elas vão sentir. Algumas vão respeitar, outras vão temer o poder silencioso que você carrega. Se você quer esse tipo de força, comece amanhã. Melhor ainda, comece hoje. Tome um banho gelado. Mova seu corpo. Sente-se em silêncio. Escolha aquela coisa difícil que você vem evitando não porque você está motivado, mas porque está forjando uma mente que não treme, sem aplausos, sem prêmios, apenas aquele saber silencioso. Estou me tornando pedra. E se no meio do caminho você se sentir cansado, desmotivado, prestes a desistir, pause, respire, observe e entenda. Esse desconforto não veio para te quebrar. Ele veio perguntar: você é digno da versão mais forte de si mesmo? Porque quando você perceber a mudança, o autocontrole diante do caos, a firmeza onde antes havia dúvida, a clareza onde antes morava medo, você vai saber. Você não é mais quem era, e aí sim estará pronto para a próxima lição. Repensar o fracasso, não para evitá-lo, mas para torná-lo seu aliado. Se essa busca por força invisível, calma no caos e controle absoluto ressoa com você, faça parte do guerreiro estoico. Aqui, a jornada é dura, mas quem fica firme nunca está sozinho. Clique em inscrever-se e venha construir, dia após dia, essa mente inabalável, porque o verdadeiro poder é silencioso, constante e eterno. Repense o fracasso como um estoico fracasso. A palavra que te ensinaram a temer, a esconder, a engolir seco e seguir em frente, como se fosse uma armadilha suja no caminho da vida. Mas não é uma armadilha, é um mapa que ninguém quer segurar. Mas todo mundo que foi longe já leu com atenção. Fracasso mostra exatamente onde você ainda é fraco, onde você se enganou, onde achou que estava pronto e não estava. A maioria vê o fracasso como fim. O estoico vê como realidade, um aceno severo da vida dizendo: ajuste o rumo, continue. Se você já perdeu um emprego, foi rejeitado ou se sentiu invisível num lugar lotado, você fracassou. Mas se nesses momentos tudo o que fez foi se culpar, se esconder ou correr atrás de alívio imediato, você desperdiçou uma chance rara de treinar sua mente. Uma mente forte não é aquela que acerta sempre. É a que encara o erro e pergunta: o que você veio me ensinar? Os verdadeiramente respeitados, os que entram em silêncio e mesmo assim mudam o clima da sala, são aqueles que fizeram essa pergunta 1000 vezes e esperaram em silêncio pela resposta. Catherine Schultz, jornalista premiada, escreveu um livro inteiro chamado Being Wrong. A tese? As melhores pessoas são as que mais erraram, mas não ficaram presas ao erro. Observaram-no como cientistas, sem vergonha, sem desculpas, sem drama. Se você erra, você aprende. Se aprende, você cresce. E quem cresce vai mais longe do que quem vive tentando estar certo. Agora, encare isso. Qual erro ainda te impede de tentar de novo? O ego que não admite falha é a prisão mais silenciosa que existe. O estoico não nega suas falhas. Ele as trata como pedra fundamental da sua força, porque se você não aguenta estar errado, nunca vai aguentar ficar melhor. Sara Blakely, a bilionária que criou a Spanx, foi ensinada desde criança a celebrar o fracasso. Seu pai perguntava todo dia: no que você falhou hoje? Parece cruel, mas foi genial. Enquanto outras crianças eram ensinadas a não errar, ela foi treinada para enfrentar o erro de frente, sem medo, sem vergonha, como parte do processo.
Quando sua ideia foi rejeitada dezenas de vezes, ela não se sentiu derrotada. Ela soube: estou mais perto do sim. Você acha que é diferente dela, mas não é. A única diferença? Ela treinou o cérebro para não se encolher toda vez que o mundo dissesse não. O estoico treina a mente como o ferreiro molda o aço, com fogo, com peso, com repetição, porque nenhuma lâmina é forjada em água morna. Fracasso é a fornalha, é a bigorna, é o som do martelo que não perdoa, mas transforma. Toda vez que você cai, tem uma escolha: se encolher e voltar à forma anterior, ou aguentar o calor e se refazer. Epicteto disse: as dificuldades revelam os homens, não o sucesso, não os elogios, mas o fracasso. Fracasso, dor e perda te reduzem ao que realmente é essencial. Só quando você encara isso de frente, reconstruir começa a fazer sentido. O problema é que ninguém te ensinou a falhar bem. Te ensinaram a vencer, a competir, a parecer inteligente. Mas ninguém te ensinou a assistir alguém que você ama ir embora e não se perder. Olhar um boletim cheio de notas vermelhas e não acreditar que você é um lixo. Fracassar e continuar acordado, consciente. Presente o estoico não é imune à dor. Ele sente tudo, mas não se dissolve nela. Se você quer construir uma mente tão forte que obriga os outros a repensar antes de te subestimar, comece no seu ponto mais fraco. O fracasso que você ainda evita olhar, escreva, encare, não julgue, apenas aprenda. E da próxima vez que o fracasso bater na sua porta, não finja que não está em casa, abra, sirva uma xícara de silêncio e pergunte: o que você veio me ensinar desta vez? Se você chegou até aqui, não está só ouvindo um discurso, está aprendendo a ficar de pé dentro do fogo. A jornada não acabou. O que vem agora não é repetição, é forja, é a próxima pancada no aço da sua mente. E se você fizer esse trabalho, ninguém vai conseguir ignorar você. Tim. Domine suas emoções. Sob pressão, alguém te feriu. Talvez tenha sido um comentário cortante, uma piada disfarçada de brincadeira, ou apenas um olhar indiferente numa reunião. E naquele instante, o sangue subiu, o coração acelerou, a garganta fechou de raiva. Você quis revidar, gritar, provar seu ponto. Esse impulso é natural. Mas isso não quer dizer que é necessário. As emoções são como vapor em uma panela de pressão. Abra a tampa cedo demais e tudo explode. Você queima a si mesmo e quem estiver por perto. Mas se você aprender a controlar o fogo, o mesmo calor pode cozinhar algo transformador. O problema nunca foi a panela. É quem está controlando o fogão. O estoicismo não exige que você seja frio ou indiferente. Ele faz uma pergunta simples, quase cruel. O que você está sentindo? Vale mesmo sua paz? Vale perder o sono por causa de um comentário tóxico? Na internet? Vale bater na mesa porque alguém discordou de você? Vale passar o dia de cara fechada por causa de um olhar arrogante? Emoções não são inimigas, são mensagens. Mas você pode ler a mensagem sem ser arrastado por ela. Imagine essa cena. Um candidato entra numa entrevista. Currículo forte. Boa experiência. Mas o entrevistador faz uma cara de dúvida. Em vez de se encolher ou se irritar, ele sorri, respira e diz com firmeza: percebi uma dúvida no seu olhar. Poderia compartilhar sua preocupação? Gostaria de esclarecer. Silêncio. O ambiente muda. Não foi só uma resposta, foi um sinal. Eu não sou facilmente abalado. Pessoas assim não precisam levantar a voz para serem ouvidas. Elas comandam. Respeito não porque sabem mais, mas porque sabem se manter inteiras enquanto o mundo tenta desestabilizá-las. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força. Sem floreios, sem metáforas. A verdade, dura, negada por muitos, porque se você realmente acreditasse nisso, não teria mais desculpa para perder o controle. Um homem uma vez me disse: demorei 15 anos para aprender a não responder quando minha esposa está com raiva. Não por medo, mas porque percebi que quando alguém está ferido, diz coisas que não quer dizer, e eu escolhi não piorar o incêndio.
Ele nunca leu os estoicos, mas vive como um. Pausar antes de reagir não é um truque mental. É uma habilidade de sobrevivência. E como qualquer habilidade, exige prática diária. Todo dia antes de sair de casa, diga a si mesmo: hoje eu não vou reagir no impulso. E quando sentir a raiva subir, o peito fechar, a vontade de atacar, gritar por atenção, pare e fique imóvel. Conte até 5, sem respiração profunda, sem técnicas exóticas. Apenas conte, como alguém prestes a dizer algo importante, porque vai dizer. E se disser tomado pelas emoções, vai se arrepender, como está escrito no livro mais antigo de sabedoria. Tolo dá vazão total ao seu espírito, mas o sábio o controla em silêncio. Ser sábio não é saber tudo, é saber quando se calar. Se você fizer isso por uma semana, vai notar algo. O mundo não muda, você muda. Menos provocável, menos volátil, menos atingível você se torna presença. Silêncio denso. Calma que incomoda. Olhos que veem através do caos. As pessoas passam a te tratar diferente, não por medo, mas por uma percepção ancestral. Esse não é alguém fácil de quebrar. Ficar firme no meio do conflito é arte, mas manter-se firme quando jogam gasolina na fogueira, isso é força real. Construa um núcleo mental inabalável. Ninguém nasce com uma mente inabalável. Não é um dom, é uma habilidade forjada no silêncio, no invisível, naquele esforço constante que ninguém vê. O tipo de força que não impõe medo pela agressividade, mas impõe respeito pelo controle absoluto, pela calma no meio do caos que destrói os outros. Imagina o trânsito parado na hora do rush, um prazo estourando, o telefone tocando sem parar, um e-mail do chefe culpando você por um erro que não é seu. E mesmo assim, você não explode, não bate na mesa, não responde com sarcasmo ou raiva. Você simplesmente senta, respira fundo e pensa: eu já passei por piores. Eu aguento isso. Isso é estoicismo. Não uma aula interminável, mas uma escolha. Uma única escolha no momento certo que muda tudo. Pense na sua mente como uma casa. Quando a tempestade chega, os frágeis correm para fora, expostos à fúria. O estoico fecha a porta, tranca as janelas, segura tudo de dentro. O mundo sempre será uma tempestade caótica, mas você precisa ter um refúgio que nunca se abale. Esse refúgio está dentro de você. É onde você controla a sua reação. Parte do caminho estoico é aprender o que não merece sua reação, e isso se treina. Comece devagar. Um momento por dia em que você costuma perder o controle. Alguém furando a fila, um monte de mensagens, café derramado no documento importante. Pare. Pergunte a si mesmo: essa emoção ajuda em alguma coisa? Se não, por que carregar esse peso? Cada vez que você escolhe não reagir, está assentando um tijolo na fundação do seu núcleo interior. É nesse silêncio repetido, sem alarde, sem declarações grandiosas, que você se torna alguém que os outros não entendem, mas não conseguem ignorar. Podem discordar, podem tentar te derrubar, mas não te abalam. E isso faz os outros hesitarem. Deixa eu te contar uma história. Não por entretenimento, mas para você se enxergar nela. Para acreditar que sempre há um caminho, mesmo que seja rastejando. Mark, um homem da periferia de Cincinnati, Ohio, era entregador, 12 horas por dia, sustentando uma mãe doente, pagando dívidas de uma faculdade que nunca terminou. Uma noite gelada de inverno, seu caminhão derrapou e bateu. Emprego perdido. Uma semana depois, a namorada o deixou dizendo: não posso viver nessa incerteza. Mark ficou sozinho num apartamento frio, com um aquecedor que mal funcionava, e $72 na conta. Não postou nada nas redes, não ligou para ninguém. Só abriu o app de notas e escreveu: ninguém vem por mim, então eu vou ter que vir por mim mesmo. 3 meses depois, conseguiu trabalho temporário numa oficina velha. 1 ano depois, consertava os mesmos caminhões que quase o destruíram. 7 anos depois, publicou um livro. Resistir não me fez forte. Reconstruir, sim. Agora, volte para você. Use. Uma ferramenta simples, mas que pode mudar tudo.
Toda noite, antes de dormir, escreva um momento do dia em que perdeu o controle. Depois, escreva 3 maneiras de como poderia ter reagido se seu núcleo interior fosse mais forte. Faça isso sempre. O poder não vem da força que você sente, mas da resistência que você constrói. Uma escolha de cada vez. Lembre-se, as pessoas não vão temer você porque fala alto ou é agressivo. Vão temer porque você não vacila. Porque quando elas agem por impulso, você escolhe a quietude. Quando elas desmoronam, você mantém o ritmo. Sua estabilidade reflete o caos delas. E nem todo mundo está pronto para encarar o próprio reflexo. Se você chegou até aqui, saiba, a força mental não encurta a jornada, mas te mantém de pé quando tudo fica impossível. Mas para caminhar toda a estrada, você precisa de algo ainda mais forte que força. Disciplina. Motivação aparece e desaparece. Disciplina é o que você usa quando a motivação some. E essa é a lição final que te espera. Porque disciplina vence motivação. Você acorda às 5h30. O alarme invade o silêncio frio do quarto. Seu corpo pesa. Seus olhos se recusam a abrir. Dentro da sua cabeça, uma negociação sangrenta começa. Só mais 10 minutos, aí eu levanto. 10 minutos passam, depois mais 10. Até que, frustrado, você se arrasta para fora da cama às 7. Não é só atraso. É a derrota silenciosa de uma batalha interna. Não é fraqueza de vontade. É o preço de uma mente indisciplinada. A maioria acredita que uma razão poderosa ou uma frase inspiradora podem mudar vidas. Uma ilusão bonita, imortal. Motivação é visitante imprevisível. Aparece, fica um tempo, some sem avisar. Se você construir seu futuro nela, é como erguer uma casa na areia. Você trabalha quando quer, para quando está cansado, triste, preguiçoso ou simplesmente sem vontade. Disciplina é diferente. Disciplina é invisível, mas todos sentem quando ela está lá. Ela se mostra nas suas ações, não nas palavras. Você vai para a academia na chuva, recusa aquela comida gordurosa, porque está atrás de algo maior. Pessoas chamam isso de persistência, mas você sabe a verdade. Não é persistência. É falta de opção. Você transformou a ação certa em reflexo, sem negociações, sem espaço para estar com vontade. Olhe para quem vence sempre. Não são os que transbordam energia. São os que sabem que emoções são variáveis, mas a ação deve ser constante. O escritor escreve todo dia, mesmo sem ter nada a dizer. O atleta treina mesmo com o coração partido. O empreendedor lê todas as manhãs, mesmo após uma derrota esmagadora. Eles vivem de sistemas, não de faíscas de inspiração. Tem um objetivo? Perder peso, escrever um livro, ganhar mais? Ótimo. Mas objetivos são apenas bússolas. Eles não te movem. Sistemas são as rodas. Agende 5 treinos por semana. Tire a junk food da cozinha. Escreva 500 palavras todas as manhãs, mesmo que o texto seja horrível. É aí que a disciplina entra. Não como chefe tirano, mas como guardiã. Ela não te deixa hesitar. Procrastinar ou dizer talvez amanhã. No mundo de hoje, poder não vem de ser barulhento, chamativo ou esperto. Vem da consistência silenciosa. Você não fala que lê, você lê. Não gaba que acorda cedo. Você faz isso há 2 anos. Ninguém vê você treinando, mas os resultados param qualquer um. Essa estabilidade abala as pessoas. Elas se incomodam porque sabem que nada vai te tirar do eixo. Você não oscila como elas. Parece chato? Talvez. Mas a verdade raramente brilha. Agora pergunte a si mesmo: é mais emocionante viver dominado por emoções passageiras e decisões ruins? Ou ser o mestre do seu próprio ritmo? Se você espera inspiração, quando vai escrever seu primeiro capítulo, olhe, seu dia. Fez o que precisava ser feito ou só o que quis? Vive como quem manda, ou como escravo das próprias vontades? Se já sabe que sistemas são a resposta, o que está esperando? Começa com uma ação, depois outra. Sem aplausos, sem glamour. Repita, repita, repita. E você não vai só construir uma mente mais forte. Vai construir uma vida que ninguém consegue copiar. Disciplina não se empresta. Ela é forjada, dia após dia, nos momentos invisíveis que definem tudo.
Se viver assim tempo suficiente, não será só forte mentalmente. Vai virar um pilar de estabilidade num mundo em ruínas. Nada é mais poderoso que alguém que sabe exatamente o que fazer. Não importa o que a emoção tente sussurrar. Conclusão, exploramos. 7 princípios para forjar uma mente imperturbável, que impõe respeito silencioso, não por fingir força, mas por viver com consistência, calma e controle, mesmo quando o caos é absoluto. Estoicismo não é mágica, é ferramenta. Não diz, se sinta melhor. Diz, faça o certo, não importa como se sente. É nesses momentos em que você não quer continuar, mas segue mesmo assim, que sua mente cresce. Silenciosa, implacável, poderosa. Pode nem perceber a transformação, mas um dia alguém vai perguntar: como você fica tão firme assim? E você vai sorrir, sabendo que não foi sorte, foi prática. Se algo nesse vídeo te tocou, deixe seu comentário. Quero ouvir sua história, suas batalhas, o que está lutando para conquistar. E se essa jornada faz sentido para você, se inscreve, porque ainda temos muito a aprender. O caminho do crescimento interior está só começando.